Boa tarde a todos os ouvintes da Alternativa FM. A Câmara de Vereadores, ela legislou no dia de hoje sobre o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário para a legislatura futura, 2017-2020. E também legislou sobre o subsídio dos vereadores. E o que se discutiu na sessão passada, houve uma certa celeuma, foi com relação ao subsídio dos vereadores, porque a Câmara não fixou antes da eleição. E isso, eles marcaram uma reunião extraordinária para decidir essa questão. O que ocorre é que a Constituição da República, no artigo 29, ela diz que compete à Câmara de Vereadores fixar o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário. Quando ela parte para os vereadores, ela impõe obrigatoriamente o princípio da anterioridade. Ou seja, diz que tem que ser fixado o subsídio dos vereadores, subsídio a salário, na legislatura anterior. E eles estão na legislatura anterior. A única questão é a seguinte: tem o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco o entendimento de que a fixação desse subsídio deveria se dar antes da eleição, em homenagem ao princípio da moralidade, da impessoalidade. Então, a Câmara não fixou. A Câmara vacilou e não fixou. E agora a Câmara resolveu fixar porque a legislatura ainda não terminou. Então a Câmara decidiu deliberar, votar e aprovar o subsídio dos vereadores para a próxima legislatura, mesmo depois do período eleitoral. A questão é que a Constituição Federal ela não proíbe. No 29 ela não diz qual a data dentro do período legislativo, se é no primeiro, segundo, terceiro ou quarto ano. Alguns estados a Constituição Estadual impõe. Diz que é antes da eleição. Alguns municípios do Brasil a lei orgânica determina. Aqui nem a Constituição do Estado determina, nem a lei orgânica determina. Então ficou essa situação. A Câmara resolveu deliberar. E tomou conhecimento que o Tribunal de Contas tem esse entendimento. Mas a Constituição Federal, a estadual e a lei orgânica determina. Há uma construção doutrinária nesse sentido, a nível de tribunais de contas, que deve se fixar antes, para homenagear o princípio da moralidade, da impessoalidade, porque você está fixando o subsídio do vereador que vai recebê-lo na próxima. Mas a gente observou aqui que a Câmara de Nazaré, me parece que 8 vereadores não vão compor a nova Câmara. Então eles legislaram para vereadores futuros. E a Constituição diz que a Câmara anterior tem que legislar. Então ficou esse impasse. A Câmara é um órgão legislativo do município, tem a prerrogativa de legislar, deve legislar, e a Câmara legislou, resolveu aprovar. Então vai nascer a lei, se houver alguma arguição de inconstitucionalidade, vai à via judicial, e o judiciário determina se a norma é válida ou se a norma dos vereadores. A discussão é essa daí, não é do prefeito, é inválida. E aí gerará uma decisão judicial. O que acontece é que a lei atual, que fixou, foi da legislatura anterior, ela perde a validade e a vigência em 31 de dezembro. Ela tem um efeito temporário. Ela não é uma lei permanente, é feita a lei orçamentária. Ela entra em vigor no início do ano e termina no final do ano. A cada ano, o prefeito manda uma lei, um projeto de lei orçamentária para a Câmara, que tem vigência de 1 ano. A lei de subsídio tem vigência de 4. Então, como é que os vereadores futuros iam ficar sem subsídio? Aí é um entendimento do Tribunal de Contas, que aí é questão de entendimento também, que diz que não, se aplica a lei anterior. Mas a lei anterior não morreu, não deixou de existir, aí não é repristinação. Repristinação é você ressuscitar uma norma, mas você só ressuscita uma norma quando você revoga ela com outra lei. Você tem a lei A, B e C. A lei A diz que você é bonito, a lei A, B diz que você é feio. Aí vem a lei C e revoga a lei B, diz que você não é feio, e automaticamente restabelece os efeitos da lei A. Ela tem que dizer isso na lei. Fica restabelecida a vigência da lei A, você volta a ser bonito. Então isso é repristinação. Para ter repristinação, segundo o artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, é necessário que haja uma lei que foi revogada pela lei posterior. No caso da lei do subsídio, não há revogação. O que há é expiração da lei. A lei cessa seus efeitos, é diferente. Então você repristinar é fazer nascer uma norma que foi revogada por outra. Isso não é repristinação. Então essa discussão jurídica é grande. Nosso município não dispõe, foi discutido isso, foi dito aqui no plenário da Câmara, eu disse aqui no plenário, que o Tribunal de Contas tem esse entendimento. Os vereadores tinham duas opções: ou rejeitava ou aprovava. Aí fica na questão da inviolabilidade do vereador, do artigo 29 da Constituição, do artigo 30 da Constituição, que trata do município, 29, que diz que o vereador é inviolável em suas palavras, opiniões e votos. Ele tem que votar na consciência dele. O vereador Bira se absteve, outros vereadores não estavam presentes, o vereador que perdeu a eleição não veio, outros vereadores que estavam aí, o Pereira que foi eleito vice-prefeito não veio votar. Então, essa é a questão deles. Então, eles votaram, acharam por bem de fixar o subsídio dos vereadores futuros. Então, a norma foi aprovada pela Câmara de Vereadores, exerceu sua votação, mas foi esclarecido que o Tribunal de Contas, como você ouviu, você estava aqui presente, que o Tribunal de Contas tem esse entendimento, mas é um entendimento do Tribunal de Contas, não está na Constituição Federal, estadual, nem na lei orgânica do município. Popularmente falando, se o prefeito, caso ele não aprovasse esse projeto, ele voltava para a Câmara de novo ou não tem como mais? Veja bem, não há uma celeuma para o prefeito vetar um projeto que a Constituição não proíbe.
proíbe diretamente, especificamente, que a Constituição do Estado de Pernambuco também não proíbe, nem a lei orgânica. Não tem motivo. Não tem motivo, a motivação. Então, é a discussão que, se tiver na frente, em termos de norma. Nós temos mais de 5 mil ADINs no Supremo Tribunal discutindo constitucionalidade de lei. Estatuto dos Armamentos, por exemplo, que proibiu andar armado, foi questionado os armamentos, que não podia o Estado proibir o cidadão de ter uma arma para se defender, o Supremo ser constitucional. Quantas leis foram, agora mesmo questão da vaquejada, o Supremo enfrentou um recurso especial, disse que a vaquejada não pode ter porque é ofensiva aos animais, deu uma decisão que tem um efeito para todos, os processos que tramitaram no Brasil e tal. Então, essas coisas são questionadas, uma lei é questionada, até certo ponto. Agora mesmo o Ministério Público está questionando a PEC, está dizendo que a PEC que limita os gastos do governo é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque ela interfere no Poder Legislativo, interfere no Ministério Público, interfere no Poder Judiciário e diz que existe o princípio da separação dos poderes, que um poder não pode limitar gasto no outro, que um poder não pode impedir o funcionamento do outro. Então está aí o Ministério Público Nacional, Federal, fez uma carta aberta ao Congresso Nacional dizendo que aquela PEC era inconstitucional. Já veio o ministro Gilmar Mendes, disse não é, porque não pode proibir o Congresso Nacional de legislar. O Congresso tem que legislar. Depois se analisa a constitucionalidade da medida. Então isso não é uma coisa do outro mundo. Se houver um entendimento na frente, certo? De que há essa inconstitucionalidade e se ataca na via judicial. Agora, ninguém pode dizer que o parlamento não legisla. O procurador não pode, você não vai legislar sobre essa matéria. Ninguém pode fazer isso. É o princípio da independência e da separação dos poderes, né? Não pode. Apenas eu esclareci aqui que a Constituição Federal não tem proibição diretamente explícita nela, no artigo 29, não tem na do Estado nem na do município. Que o Tribunal de Contas tem um entendimento deve ser fixado antes dos vereadores, em homenagem ao princípio da impessoalidade e da moralidade, são princípios que são elencados no artigo 37 da Constituição. Foi explicado e eles votaram, mas ninguém votou a matéria com imposição, nem com... Isso aqui ficou bem claro, foi uma sessão tranquila, sem nenhum problema. Fixaram, porque não fixaram antes, resolveram fixar agora. E entendem os vereadores que teria até o dia 31 para fixar. Ok, agradecemos a sua participação em nosso programa. Agradeço aí, esclarecer isso para a população, como procurador do município, mas o parlamento votou, discutiu e não foi aprovada. Conversamos com o procurador do município de Nazaré da Mata, Dr. Lindo Johnson, de aprovação do salário do prefeito, vice-prefeito e secretário para o biênio 2017 a 2020.